Se você fechou a sua Bíblia lá de Lucas, volte a abrir Lucas novamente. Nós vamos dar continuidade ao texto, Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8, fala assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temam, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Um tempo atrás ouvi uma frase e eu gostei muito dessa frase, anotei, rabisquei, várias vezes a escrevi no meu caderno, e essa semana, enquanto preparava a mensagem, lembrei dela. As pequenas vozes também podem ecoar. As pequenas vozes também podem ecoar. A vida é feita de pequenos momentos, a vida é feita de pequenos detalhes, de momentos minúsculos que determinam grandes etapas da nossa vida. Por exemplo, a resposta de oração que você teve e que você não compartilhou com ninguém. Você já teve isso? Um momento onde você dobrou o seu joelho, pediu algo para Deus, você não compartilhou com ninguém e Deus te responde. É uma alegria gigantesca quando isso acontece. A gente sabe que Deus existe, nós sentimos o seu amor, conhecemos a sua grandeza, mas nesses pequenos detalhes, parece que nós reconhecemos que Ele está com a gente, né? Outro pequeno detalhe: a primeira vez que você consegue estacionar o seu carro, depois que você tira a carteira, é uma vitória, né? Parece que o povo está gritando, gritando que você é campeão, porque você demora tanto tempo. Eu rodei uma vez, uma ou duas, já nem lembro mais, na baliza, não consegui tirar a carteira. Primeira vez que eu consegui estacionar o meu carro, cara, foi uma glória. E é interessante que estava só eu dentro do carro, não tinha mais ninguém ali para comemorar comigo. Na época, 18 anos atrás, não tinha nem Instagram para a gente tirar uma foto e compartilhar com os irmãos da igreja. Mas é uma vitória, uma pequena vitória. Agora, sendo mais romântico, a primeira vez que você olhou para a sua paixão, para a sua esposa, ou para o seu marido, para a sua esposa, você lembra? Aquele primeiro olhar que você parou e no meio de tantas meninas, parou a olhar nela, ou no meio de tantos caras feios, você parou naquele que era menos feio. É um momento, é um instante que modifica toda a sua vida, muda toda a sua história. A gente ainda está acostumado com os grandes feitos e a gente parou de prestar atenção nas pequenas coisas. Por isso que desde o começo do culto eu falei para você, eu queria trazer seu coração nessa noite a ser mais contemplativo, observar mais as coisas, porque nós estamos analisando aqui um pequeno momento, dentro de toda a história. Deus criou a humanidade, Deus cria todo o universo. O nascimento de Jesus é uma gota dentro de toda a história. Porém, essa pequena gota faz toda a diferença. Esse pequeno momento que nós acabamos de ler faz toda a diferença na história da vida da humanidade. E é interessante que se você lê e relê, se você é crente há muito tempo, você já sabe de trás para frente, de frente para trás, de tudo que ajeita essa história. Mas às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Algo que a gente começa a descobrir quando a gente faz algo repetidamente, é que aquilo se torna meio que robótico. Você faz no automático as coisas. E essa noite eu quero chamar a sua atenção para 3 verdades que estão nesse texto, e que às vezes eu e você não prestamos atenção. Só que essas 3 verdades fazem toda a diferença no Natal. Essas 3 verdades fazem toda a diferença na história da nossa vida. Antes de falar um pouco sobre as 3 verdades, eu queria te lembrar quem eram os pastores. Porque a gente lê e a gente acha bonito.
Como eu falei, você acha bonito uma manjedoura. Convido você a ir nas colônias aqui da nossa cidade para você ver o que é uma manjedoura. Não tem glória nenhuma. Uma estrebaria não tem glória nenhuma. Fede, tem cheiro de bicho, não tem glória nenhuma. Ganhou pompa porque Jesus nasceu ali. Você acha que com os pastores é diferente? É a mesma coisa. Quando você estuda um pouco da cultura judaica, você descobre que os pastores aqui, eles eram a classe mais baixa da população. Aqueles homens que eram chamados para cuidar das ovelhas, nesse tempo aqui, eles viveram um grande momento lá com Davi, porque Davi era pastor de ovelhas. Então, ser pastor de ovelhas era ser igual ao rei Davi. Aqui nos dias de Jesus já não. Os pastores viviam numa classe pobre, numa classe menosprezada. Os pastores aqui, eles eram a periferia aqui de Israel. E além disso, eles tinham uma má fama, que hoje talvez que aqueles que gostam de pescar levam, que eles contavam muita história. Eles eram taxados como mentirosos, ou como a gente diz hoje, a história de pescador. Naquela época o ditado era, isso é história de pastor. E é interessante que é essa ralé, é esse povo que estava escanteado, é esse povo que as pessoas não credibilizavam a palavra, que o anjo aparece. Por isso que o texto fala que eles ficaram atemorizados. Eles ficaram atemorizados porque eles estavam vendo um anjo. Eu sei que tem gente que gosta de ver anjo em tudo que é canto, mas eu tenho certeza que se você realmente contemplasse um anjo do Senhor, você ia ficar atemorizado também, meu irmão. Mas porque eles receberam um mandamento para contemplar aquele que estava nascendo. Só que eles sabiam que o povo não ia acreditar na história deles. Eles sabiam que para todas as pessoas que Deus podia aparecer, que o Espírito podia aparecer, os pastores não eram as melhores. Mas foi para eles que eles apareceram. E é por isso que anos mais tarde, o apóstolo Paulo, talvez pensando nessa história, ele fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que são sábias. Que Deus escolheu a loucura da pregação para salvar a minha vida e a sua vida. 3 perguntas vão nos auxiliar a desvendar os segredos do Natal, aquilo que está por trás desse texto. Eu li do verso 8 até o verso 12 com você, mas eu quero conversar somente com o verso 11 nessa noite com você, tá bom? Vamos ler novamente para ficar na sua mente. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeira verdade que você precisa ter a respeito do Natal, a respeito dessa criança tão bonitinha que nasceu lá, num lugar tão fedido, num momento tão inóspito, é que ele é seu Salvador. É interessante porque no grego, quando você lê, você tem direitinho 3 adjetivos falando a respeito dessa criança. E o primeiro deles fala que ele era Salvador. A gente precisa parar um pouco para pensar sobre isso. Porque nós esquecemos que Cristo é o nosso Salvador. Nos nossos dias, quando nós falamos sobre salvação, as pessoas estão pregando aí afora, dizendo que Cristo é o cara que veio para te salvar da pobreza. Ele é o cara que veio para te salvar da sua doença. Ele é o cara que veio para te salvar de tudo que é ruim que acontece com você. Mas não é isso que Cristo veio nos salvar. A ideia de Salvador que está acontecendo aqui é outra. Por isso que o anjo, quando ele fala com aqueles homens, ele usa a expressão, eu estou trazendo para vocês boas novas de salvação. No grego está a palavra evangelium ali. Ou seja, o anjo estava vindo dizer para aqueles homens que agora eles estavam em paz com Deus. A guerra que havia sido iniciada lá no Éden, agora estava tendo um ponto final. A promessa e a profecia que Deus faz a Adão e Eva, dizendo que um dia se levantaria um filho da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, ela estava acontecendo agora. Era esse tipo de Salvador que iria nascer. Alguém que seria capaz de nos livrar do peso da ira de Deus. A criança que estava nascendo ali, que eles iriam encontrar numa estrebaria, que eles iam encontrar envolto em panos, que os anjos vieram falar, era a criança que traria paz para a humanidade, que nos livraria do pecado, que nos livraria de tudo aquilo que nós fazemos, que anda em discordância com a vontade de Deus. Aqueles homens, naquele momento, precisavam entender.
Se você andar aos seus textos durante todos os evangelhos que contam essa história, você vai ver que as percepções eram diferentes. Os magos que vieram do Oriente conhecer Jesus estavam procurando um rei. Quando eles chegam e falam isso a Herodes, Herodes fica preocupado. Quem é esse novo rei? As pessoas que estavam ali à volta de Jesus, nem mesmo Maria sabia direito o que estava acontecendo com ela. Lembre-se você, ela também ficou atemorizada quando o anjo falou com ela. Quando você for sentar, daqui 4 dias com a sua família, para celebrar o Natal, você precisa lembrar que existia um escrito de dívida contra você, muito maior, muito mais forte do que todas as crises sanitárias que nós estamos vivendo. Existia um escrito de dívida, um decreto de Deus contra você, que é bem diferente dos decretos da nossa prefeita, que muda toda hora, mas existia um decreto contra você que separava a sua vida de Deus, que dizia que você era uma pessoa não grata na presença de Deus, mas por conta desse menino que nasceu, agora você tem paz com Deus. Ele é o teu Salvador. A visão de Salvador não está presente nos evangelhos, ela aparece somente nesse texto. E aparece novamente lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 42. Você lembra o que João, capítulo 4, trata? Mulher samaritana. Só nesses momentos que nós vemos a figura do Salvador. E é interessante você lembrar disso, porque nós aprendemos, então, que Jesus ele não veio somente para salvar os judeus, ele não veio simplesmente para salvar os samaritanos, mas ele é o nosso Salvador. A salvação que é apresentada, ela não é mais apresentada a uma nação apenas. A salvação que é oferecida, ela não é mais oferecida somente a um tipo de povo, a um tipo de pessoa, a um tipo de etnia. Deus está fazendo a paz com a humanidade. Ele nos liberta de quem? Do pecado. Ele nos liberta como? Através da sua vida. Ele não era o tipo de libertador que Israel esperava. Israel esperava um novo Davi. Israel esperava um novo Moisés. Israel esperava um novo Salomão. Talvez Israel, hoje pela manhã, conversando com os líderes na nossa assembleia, falava um pouco sobre Samuel, um grande estrategista de guerra. Talvez era isso que Israel esperava. Não esperava um menino. Não esperava um rei que nasceria humilde. Não esperava alguém que nasceria dentro de uma estrebaria. Cristo é um tipo de libertador. 1 João, capítulo 3, verso 8, nos fala que tipo de libertador que ele é. Fala assim: para isso que Deus manifestou-se em Cristo, para que ele destruísse as obras do diabo. Para isso que ele está libertando você. Por isso que ele é teu Salvador. A pergunta que fica então, será que esse Salvador é o suficiente para a sua vida? E antes que você venha me detonar e encher minha caixa de e-mails, pastor, é óbvio que ele é suficiente, ponto tal, eu sei que ele é. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é. Eu estou perguntando para você. Na sua vida, será que você entende a graça de Deus? Será que você entende que você não precisa mais apresentar nada diante de Deus? Aliás, nós não tínhamos nada para apresentar a Deus. Precisou uma criança nos dar um tapa na cara e mostrar quem ele era. Rapidamente, é interessante que quando você estuda um pouco da mitologia dessa geração, dessa época, os deuses não eram apresentados como criança. Você não tem o nascimento de Zeus. Você não tem o nascimento do deus Marte, deus da guerra. Você não tem o nascimento desse Deus porque era uma vergonha. É uma vergonha um Deus apresentar essa fraqueza. O nosso Deus, ele nasce uma criança. E mesmo assim, ele já nasce Salvador da nossa vida. Segunda ideia que eu queria que você guardasse: ele é o Rei. Quando o texto fala, e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo.
A palavra que é usada ali é Christos do grego. A palavra Christos no grego tem uma expressão, ungido. Nós achamos que Cristo é o nome de Jesus. Algumas pessoas acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, porque nós temos o costume de chamar de Jesus Cristo. Ou algumas pessoas falam Jesus o Cristo. Na verdade, Cristo é uma adjetivação do nome de Jesus. É uma função do nome de Jesus. Aquele que nasceria de Maria, essa criança que nasce na estrebaria, ele nasce como rei. Por isso que é citada a cidade de Davi aqui. Por isso que é lembrado a mim e a você, os leitores, que está nascendo alguém que é da descendência de Davi. Por isso que a expressão que nós traduzimos, que nasceu o Cristo, o anjo está dizendo, nasceu aquele que é ungido, ou seja, o novo rei de Israel. Jesus Cristo, ele vem quebrar todos os paradigmas da realeza. Há um tempo atrás, se não me engano, há 2, 3 anos atrás, nasceu mais um filho lá da rainha da Inglaterra, neto da rainha da Inglaterra. E eu acho interessante quando isso acontece, porque as pessoas ficam em volta. Hoje deu o primeiro passo do futuro príncipe da Inglaterra. Hoje ele disse o seu primeiro ok. E isso estampa todas as notícias. E eu e você ficamos ansiosos querendo saber. Qual foi a primeira palavra? Há um tempo atrás, os filhos da princesa Diana foram servir no exército, e isso foi um cúmulo. Como um príncipe vai servir no exército? Qual a diferença dele para mim e para você? Carne e osso também. O título de nobreza não transforma ele num super-homem. E eu e você, como cristãos, nós deveríamos saber isso melhor. Porque o nosso rei, ele nasceu pobre. O nosso rei preferiu se esvaziar. O nosso rei, ele nasce numa manjedoura, mas ele não nasce menos poderoso. Quando você estuda a história de Israel, você consegue determinar quais os reis foram mais importantes. Através das batalhas que eles tiveram, através do alcance que o seu reino teve, ou talvez através dos adjetivos que estavam com eles, como Salomão, por exemplo. O rei mais sábio, o rei Jesus que nasce aqui, ele nasce para lembrar da nossa humilhação. Seria estranho ver o nosso rei nascer cheio de pompa. Nós gostamos de fazer isso na nossa geração. Seria estranho idealizar e endeusar o nosso rei. Nós gostamos de fazer isso. O nosso rei preferiu aproximar-se da sua criação e nascer como uma pequena criança. Por que então você coloca a vida da santificação num patamar diferente? Parece que tudo que é crente, tudo que é cristão tem que ser diferente. Nós temos que estar mais tangível das pessoas. Quando você for sentar essa semana para comer o peru de Natal, eu tenho certeza que o Tiago, por exemplo, briga pela coxa do peru quando senta para comer. O peito, talvez. Eu nunca dou conta de chegar a tempo. Acho que o pessoal já sabe que eu sou gordinho, então já corta antes de eu chegar. Quando eu chego só tem a carcaça. Quando você for sentar para comer o seu peru, quando você for sentar para cear, lembre-se que você está sentando na mesa de um rei. Lembre-se que você foi convidado, através do nascimento dessa criança, a fazer parte da maior monarquia que o mundo já viu, do maior império que o nosso universo vai conhecer, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos lembrar disso. Eu e você precisamos lembrar que ele nasce criança, mas ele não nasce menos poderoso. Para você poder continuar comigo aqui. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei, e ele é o nosso Senhor. E aí eu quero gastar um tempinho com você nessa palavra. Palavra grega, kurios. Não tem nada a ver de curioso, viu, meu irmão? Kurios. E é interessante que quando essa expressão é usada nos textos bíblicos, ela significa uma coisa só: Senhor
absoluto. Tem tipos de gradação na autoridade. Quando você está no quartel, você sabe que um sargento ele manda, mas ele manda menos que um tenente. Que o tenente ele manda, mas ele manda menos que um capitão, e assim vai indo. A expressão curiosa aqui está dizendo que aquela criança que estava nascendo, ele era o Salvador, ele era o Rei, mas ele era mais do que isso. Ele era o Senhor absoluto de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo ele vai lembrar dessas palavras nas suas últimas palavras com os apóstolos. Mateus capítulo 28, verso 11, quando Jesus chega para falar com os apóstolos, ele usa essa expressão de uma maneira diferente. Quando ele vira para os seus apóstolos e fala assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos em meu nome. Era essa autoridade que essa criança estava tendo. Era sobre isso que aquele anjo estava falando. Ele é o Senhor sobre toda a terra. Ele é o Senhor sobre todo o universo. Não existe um centímetro que ele não seja dono. Não exista um centímetro onde ele não tem autoridade. A pergunta que eu faço é: por que então você quer mandar na sua vida? Se Cristo é o Senhor dela. A expressão curiosa ela era usada também para falar a respeito de escravos. Quando um escravo servia a uma pessoa, aquela pessoa era o curios daquele escravo, daquele cidadão. Ele não tinha vontade, ele não tinha desejo, ele não sabia para onde ele ia, nem como ele viria, porque tudo era determinado pelo seu Senhor. O anjo está virando para aqueles pastores e dizendo: hoje nasceu em Belém aquele que é o Salvador, o ungido, o Rei, e Ele é o Senhor. Senhor. Por que a nossa geração então continua tentando destronar Ele? Será que nós somos mais rebeldes do que Adão e Eva, que tentaram destronar aquilo que Deus havia falado? Será que nós somos melhores que os apóstolos? Na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre a vida dos apóstolos. Acho tão interessante, é sobre isso que eu vou falar na semana que vem. Jesus chama Mateus, ele levanta e sai. Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles levantam e saem. Eles não questionam. Eles não questionam. Mas eu e você, nós queremos questionar a Deus. Eu fiquei pensando essa semana o porquê. E a conclusão que eu cheguei é que a nossa geração guarda mais a figura de um Jesus preso num presépio do que um Jesus preso numa cruz. Para muitos da nossa geração, Cristo ele é apenas uma criança que nasceu, bonitinho, legalzinho, que você põe no seu colo para embalar, e Ele não é o Senhor que morreu na cruz por você. É essa figura que nós temos. Porque nós olhamos ele uma criancinha, cuti-cuti, queremos cuidar de Jesus, ele precisa do nosso cuidado. Aquela criança é o Senhor. Ele tem toda a autoridade. Tentei pensar em algo para fazer você entender o que é uma criança poderosa. E foi difícil achar. Então, se você não souber o que é que eu vou dizer, você tem até o final do ano para ver esse filme. Tem um filme chamado Os Incríveis. E lá tem um bebê chamado Zezé. E se você procurar no YouTube, tem a história do Zezé, que é o filho mais novo. Os Incríveis, para você que não sabe, que vive em outro planeta e não sabe o que é esse filme, conta a história de super-heróis que casaram. E tem uma família de super-heróis. Todo mundo, quando era criança, queria ter uma família de super-heróis. O Zezé é o mais poderoso. Ele sai raio pelos olhos. Ele some. Ele grita. Ele pega fogo. Ele vira gelo. Ele é uma criança, mas ele é... Às vezes parece até que está endemoniado lá. Ele fica endiabrado lá. Ele é o mais poderoso. E eu fiquei pensando, se eu tivesse que explicar o que seria o Senhor, eu usaria esse exemplo para os meus filhos.
Aquela criança que estava ali na manjedoura, carente do carinho de Maria, do leite materno, precisando sentir a segurança que somente José poderia trazer, num estralar de dedos, poderia ter destruído toda a criação. Com um choro da sua boca, acabaria todo o riso do mundo. Aquela criança já era o Senhor. A grande questão é se Ele é Senhor na sua vida. E aí, mais uma vez, eu vou te falar, antes de você encher minha caixa de e-mails de pergunta. Eu sei que Ele é, mas eu quero saber para você, nas suas decisões, nos seus propósitos de vida, naquilo que você tem projetado na estrutura da sua história, será que Cristo é o Senhor? Porque a Bíblia nos ensina que Ele é o Senhor dos céus e da terra, de toda a criação. Mas Ele precisa ser o Senhor na nossa vida também. E aí eu quero concluir com você. O verdadeiro sentido do Natal, ele é alcançado quando entendemos que Jesus, Ele é o Salvador. Nós estávamos perdidos, carentes, precisávamos ser salvos. Ele é o nosso Salvador pessoal. O Natal só tem sentido quando entendemos que Ele era o Cristo prometido, o Rei, que vai governar não mais sobre Israel. Ele não veio para unificar o reino de Israel que estava quebrado. Ele vem para reinar sobre o mundo, sobre a sua criação. O verdadeiro sentido do Natal só é alcançado quando lembramos que Ele é o Senhor nos céus e na terra. Mas mais do que isso, Ele é o Senhor da tua vida. Bastaria um sopro da boca dEle e tudo acabaria. Se você não lembrar disso na ceia do Natal, você só vai estar reunindo com a sua família. Estava brincando com a Dani hoje, quando estava me vestindo. Pensei, cara, eu vou ir com uma gravata vermelha, porque vermelho lembra o Natal. E eu falei, não lembra o Natal coisa nenhuma. Lembra porque lembra o Papai Noel. Não vou usar gravata. Mais um motivo para eu não usar gravata. Viu? Se o Natal ainda é só trocar presentes para você. Se o Natal é só você comer as comidas deliciosas que tem no Natal. Ou se tem esse sofisma que a televisão tem dito e que às vezes você acredita também, que Natal é família, você está errado. Natal é a manifestação do Salvador, Rei e Senhor da história da humanidade. Nós celebramos hoje porque Ele nasceu. Uma aplicação é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Convide Cristo para participar da sua festa. Nesse Natal, quando você se reunir com a sua família em torno da mesa, separe um tempo de oração. Pastor, o senhor não entende. Eu não comemoro o Natal com a minha família que é crente. Eles não vão querer orar. Nós vamos comemorar em Porto Alegre com a minha família, como sempre fazemos todo ano. Só tem eu de crente lá. E os meus pais. Eu sei bem o que você está passando. Mas Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Rei da nossa vida. É uma oportunidade gigantesca que você vai ter de lembrar ao mundo qual é o verdadeiro sentido de Natal. Você sabe. Eu espero que você coloque em prática essa semana. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque os céus ainda não se rasgaram. E sendo assim, Deus, ainda há tempo de aprender sobre a Tua palavra, antes que tudo, Deus, esteja consumado, encerrado e acabado. Traz a cada dia ao nosso coração qual é o verdadeiro sentido do Natal, que não é distribuir presentes, não é durante uma semana, um dia nos tornarmos pessoas melhores, nem tampouco é família. Natal é uma coisa muito mais profunda e espiritual, Senhor.
tem a ver com o teu reino, com o teu nascimento e com a nossa submissão ao teu senhorio. Nos lembra disso cada dia dessa semana, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. Em nome dele que oramos. Amém.